Boa noite, turma! Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso podcast. Hoje com o nosso convidado da 50ª live, Leonardo Lamartine, uma indicação de nossa amiga e a anjo do nosso podcast, Maria Efigênia, presidente da EP Pernambuco. Aqui quem vos fala é Deraldo Neto, engenheiro de pesca, proprietário da Cultive Plant. Luizinho e Rafa, como é que estão vocês? Dê um oi aí para a turma. Boa noite. Primeiras damas, Rafa, pode ser primeiras damas, pode se apresentar. Já soltou uma de cara, hein? Você já começou, aí... Minha internet deu uma oscilada aqui, deu um lagzinho, mas vamos embora. Boa noite, pessoal. Rafa aqui falando, Rafa Barbosa, proprietário da Cronos Aqua. Estamos aí com mais uma live topada, a live número 50, né? Mais uma vez a presença ilustre de nós três ao mesmo tempo, que é uma coisa que dificilmente acontece. Temos uma presença ilustre hoje, um cara extremamente educado e gênio no que ele faz, né? Então vamos para uma live aí topada sobre o nosso consumo, a importância dos pescados e essa rede de restaurantes, que é uma cadeia mágica. Luizinho. Salve, salve, pessoal. Luiz Henrique Lins, proprietário da Aqualins, Soluções e Aquicultura. Como vocês falaram, essa live aí, às vezes a gente até nem pensou que chegaria, né? Mas 50 e vem mais 50. Sim. Então. Eu não vou mentir para você, não. Como falei semana passada na live de André Muniz Afonso. Eu não esperava nunca a gente chegar na live 50. Olha que eu sou um dos caras mais entusiastas aqui no podcast e acredito nisso tudo. Eu não acreditava que a gente conseguisse chegar na live 50. Mas antes de trazer nosso convidado, temos que falar de quem, Luizinho? Falar de quem? Dos nossos patrocinadores. Então, vamos falar dos nossos patrocinadores. Quando o Leonardo entrar, a gente já vai pegar aqui direto com essa turma aqui que está chegando aí para nossa live. Deixa eu tirar aqui, né? Então vamos lá, nossos patrocinadores. Panorama da Aquicultura, o farol de conhecimento da aquicultura brasileira. ABCC, Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. A Casa do Cassinicultor. Aquabit, software de gestão que falta na sua propriedade. Comunidade Aqua, comunidade no WhatsApp, né? A gente faz muitos debates, muitos questionamentos, né? Sempre voltado à aquicultura. Biofutura, soluções em aquicultura. Tudo que você precisa de biorremediador, probiótico, você encontra na Biofutura, do nosso amigo Cláudio Tuan, grande brother. Grupo Tratáguas, análise de água para determinação do perfil balanciônico, né? Principalmente para a cassinicultura. E Escola do Camarão, professor Pedro, que sempre aos domingos dá uma aula de sanidade. Os parceiros, FAEP, Federação das Associações de Engenheiros de Pesca do Brasil, Associação dos Engenheiros de Pesca, AEP, da Bahia e de Pernambuco, LACAR, Laboratório de Cassinicultura, professor Luiz Otávio, e Laboratório de Inovação Tecnológica e Produção Animal de Precisão, do professor Matheus, da UFERSA. 2 pessoas aí que são 2 pontos fora da curva. E os realizadores, Cultive Plant, nosso amigo Deraldinho, Cronos Aqua, do meu brother Rafa, que hoje ele está com visual novo, e Aqualins, desde que vos falo, o engenheiro de pesca mais bonito do Brasil. Lá vai o microfone. Não ia deixar de ser na live 50, Rafa, que eu ia esquecer do microfone. Ele não faz essa mania, Rafa. Tu vai ver. Daqui no fim da live ele vai entrar 10 vezes às 30. Eu já estou achando que é de propósito já. É a marca dele. Vamos trazer o nosso convidado ao palco. Bora. Seja bem-vindo, Leonardo Lamartine. A gente tem a honra e a felicidade de trazer aqui. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E
Agradecer em especial ao nosso anjo aqui do podcast, a Maria Efigênia, presidente da EP Pernambuco, que fez essa indicação. Sem ela, você não estaria aqui, porque ela que indicou, e foi um dos primeiros nomes que ela já tinha indicado. Para uma live especial, a gente tinha que trazer um convidado especial. Com certeza. De peso. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live número 50, né? Vamos estar aqui junto hoje, falando sobre a piscicultura, camarão, peixe. Vai abrir o apetite de todo mundo aí que está com fome para o jantar, não é verdade? Fique à vontade para registrar seu comentário no próprio YouTube ou mesmo aqui no chat ou na minha rede social. Né? Meu Instagram é @leolamartine. Lá também você conhece as nossas marcas. A gente vai falar um pouco aqui do que eu faço. Né? Repetindo, @leolamartine no Instagram. Fique à vontade aí para interagir bastante, que essa é uma live rica de informação para vocês entenderem essa conexão do mercado de restaurantes com a piscicultura brasileira. Já está aí na tela o Instagram de Léo Lamartine, a BHF também e a Bracel também, que é o qual ele vai falar daqui a pouco, ele faz parte. Eu não podia deixar de começar aqui a nossa live e falar assim, fiquei assim... Hoje eu tive a curiosidade e a Efigênia mandou para mim um podcast da Francast, se eu não me engano, e aí foi quase uma hora assistir e eu fiquei surpreso com muita coisa que o Léo falou lá. Vou tentar trazer alguns pontos daquele podcast para hoje, para aqui, mas eu queria, Leonardo, que você falasse, né, para a gente aqui. Eu vou estar mudando o nosso formato, porque a gente tem que estar falando aqui, mostrando a marca dos nossos patrocinadores, aqui no lado direito em cima, para a turma sempre estar visualizando aí, quem está aqui e acredita na gente. Que você, né, falasse um pouquinho para a gente da sua histórico de carreira, dos trabalhos envolvidos, mas eu fiquei muito curioso. Eu vi uma postagem que a Efigênia mandou para mim e disse que você começou, já muito novo, a empreender, mas seu início de carreira foi sendo garçom, né? E hoje você é uma referência no seu ramo, a nível nacional, né? E eu fiquei surpresa assim quando a gente começa lá de baixo e a Efigênia pediu: Deraldo, faça uma pergunta nesse sentido para ele mostrar, porque tem muito dia de peça que entra no mercado e já quer começar por cima, não quer começar por baixo. E Léo é exemplo de uma pessoa que começou de baixo e hoje está onde está, porque teve a humildade e a expertise, a genialidade, e ela me disse que você é um rapaz que é muito para frente, como a gente chama em Paulo Afonso, que é um cara que sempre está inovando, né? E, assim, fala um pouquinho para a gente sobre tudo isso para a gente, porque eu, Deraldo, fiquei muito curioso. Tenho certeza que a turma está curiosa também. Pois é, Deraldo. Essa história de começar de baixo, ela é verídica, né? Eu comecei, na minha família, todo mundo é engenheiro civil, né? Eu cheguei a cursar engenharia civil na Federal e depois dei um estalo, eu não quero mais ser engenheiro civil, eu quero ir para a Inglaterra estudar a área de finanças. E foi assim que eu fiz. Fui lá, eu trabalhei em todos os cargos possíveis e imagináveis, desde bar, restaurante, boate. Eu fui cominha, auxiliar de garçom, chefe de cozinha, tudo que você possa imaginar. Barman, coletei copo para lavar, tudo que você possa imaginar, eu trabalhei para poder pagar o meu curso. Primeiro eu tive que tirar o certificado de inglês, né, que é o primeiro certificado de Cambridge, e aí ralei lá durante quase 5 anos para poder voltar ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, fui trabalhar na área financeira, não fazia ideia que ia mergulhar nesse universo dos restaurantes, e fui logo puxado para trabalhar em Brasília, fazendo uma consultoria financeira numa das maiores empresas da área de construção civil do Brasil, né? Ela estava em uma dificuldade financeira, fui trabalhar com isso. E aí resolvi voltar para o Recife, né? Eu sou pernambucano, voltei de Brasília para Recife para fundar a primeira marca nossa, que foi a marca Bonaparte, eu acho que todo mundo conhece. A Bonaparte existe há 27 anos, nasceu aqui no Recife, no Shopping Recife, e hoje está nas principais praças de todo o Nordeste. E hoje eu participo de alguma forma de mais de 7 marcas, 7 redes de restaurantes, né? Dentre elas a própria Bonaparte,
uma que é focada em frutos do mar e pescados, né? Fala muito dela aqui hoje, que é a marca Donatário. A Donatário existe há mais de 35 anos, não fui eu que fundei. E também a Co-Wok, que é de culinária asiática. Capilé, que é a nossa marca Low Price. Mona Lisa, de culinária mediterrânea, que usa muito peixe também. A gente é franqueado de uma marca francesa chamada Trois Brasseurs. Trois Brasseurs significa os três cervejeiros, a gente estava falando isso agora há pouco. E tem uma recente que é bem bacana, que começou em Pipa, 5 anos atrás, chamada Chiquette. Ela abriu em Natal e daqui a pouco, acho que em novembro, está abrindo em João Pessoa também. Essa também usa pescados, usa atum, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Essa é a minha história de como eu cheguei nesse ramo, né? E hoje a gente está bem estabelecido, me tornando especialista na área de franquias. Eu fui diretor Norte e Nordeste da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, durante 8 anos, e também sou conselheiro da Abrazel, seccional Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Espero ter resumido aí um pouco. É peso. De novo. É emoção fazer Geraldinho, deixa eu pegar o gancho aí da fala de você e de Leonardo, trazendo um pouco para a realidade do engenheiro de pesca. Assim, quando a gente fala em começar por baixo, muitas vezes a gente vai fazer a palestra, ou eu, ou Rafa, né, também você também, para a rapaziada que está na universidade, e aí tenho certeza que toda vez a gente fala para a rapaziada, vão estagiar, corram atrás de estágio. E tem muita gente que acha que estagiar, que está trabalhando ali, entre aspas, igual ao peão, que isso é demérito. Na verdade, não é. Você fazer esse tipo de serviço, quando você estiver gerenciando a unidade produtiva, seja ela de camarão ou de peixe, né, você vai saber qual a dor que o teu funcionário, que o teu liderado, ele sente. Então, você vai, com certeza, ter condições de melhorar o serviço para ele, consequentemente, para a propriedade, né, e também vai saber se o camarada está querendo ou não te enrolar. Então, para a gente, engenheiro de pesca que quer ir para campo, está na universidade, faz um estágio, cara, mesmo que seja de graça, porque o conhecimento que você adquire vai ser o teu salário, pelo menos nesse primeiro estágio inicial da carreira. Sim. Então, quero aproveitar aqui para dar uma boa noite à turma que passei direto, me deu boa noite a Márcia. Hoje ela bateu o ponto dela aqui, 7 horas, 7h26, turma chegou. E aí, Gustavo Cardoso também está aqui, Mateuzinho, Elizabeth Cordeiro na área, hein, Rafa? Mateuzinho aqui, e Mateuzinho já fala dessa questão aqui, ó, verdade. Estágio dentro da graduação dos tijolos principais na graduação que muitos alunos pulam essa etapa. E Mateuzinho teve na live com a gente aqui, viu, Leonardo? No dezembro, da live que a gente faz em homenagem ao Dia do Engenheiro de Pesca, e ele falando da trajetória dele dentro da empresa Júnior. Me lembra o nome aí, Luiz, da empresa Júnior dele? Corac Júnior. Corac Júnior na UFC. E a importância que a Corac Júnior teve para ele. Que esse dia a gente fez a live com o Ricardão e ele, na época, não estava nem trabalhando na mesma empresa que o Ricardão já estava começando. Tinha acabado de começar, tinha pouco tempo. Então, falando dessa, né? Ricardão, que já está mais perto de aposentado do que ele que está entrando na faculdade falando dessas oportunidades. E a vida da gente é cheia de oportunidade. O cavalo estelado vai passar, você tem que saber pular na hora e aproveitar. E assim, você tem que vir de baixo. Se você não vier de baixo, você não vai chegar lá em cima, não vai ter consistência, não vai conseguir fazer o que você precisa fazer. E assim, Leonardo, qual foi o motivo de a gente trazer Leonardo? Claro, a Efigênia trouxe a ideia e eu abracei, porque para Leonardo mostrar isso. Não só essa parte de ele começar de baixo, chegar e ser o profissional hoje, que ele é referência no segmento dele, né? Mas também o quê? Mostrar a porteira, né? A importância de a gente produzir um pescado de qualidade que, através do ramo dele aqui de restaurante, vai chegar ao consumidor final com qualidade. Então, a gente trouxe ele para mostrar a vocês, produtores que estão assistindo a gente, que vai assistir depois também,
vê a importância do que você está fazendo, porque você está produzindo a qualidade necessária que você precisa produzir para atender a necessidade dos restaurantes. Tá certo? Rafa, quer falar alguma coisa, meu irmão? Cara, assim, não tem muito o que complementar depois disso, né? Eu acho que o Luizinho foi muito bem pontual e a própria história do Leonardo aí mostra o potencial que uma pessoa tem e a diferença que ela pode fazer no mundo, né? Então, ele não está na posição que ele está aí hoje à toa, né? Fazendo tudo o que ele está fazendo. A gente, do mesmo jeito, a gente é pequenininho, mas a gente também não está aqui à toa, né? Fazendo o que a gente está fazendo. E a importância de você começar de baixo e olhar para o processo é entender, velho. O Luizinho pontuou isso muito bem feito, né? A parte do know-how, você adquirir esse conhecimento. Como é que o Léo ia saber trabalhar os produtos dentro do restaurante se ele não tivesse tido aquela experiência lá atrás de como é que funciona o restaurante, desde a percepção do garçom, a relação do cliente e como esse produto sai da cozinha para chegar na mesa. Então, assim, o pessoal tem que ter essa visão um pouco mais holística, né? Às vezes a gente fica muito técnico, muito detalhe, muito número, e a gente perde a percepção de que o mercado profissional, o profissional no mercado, ele trabalha com diversas interfaces, né? Desde a lida com o cliente, desde a lida com o processo, a gente tem a parte gerencial de custos. Então, para você poder entender o porquê que aquele prato só vai um filé no lugar de 2, e por que aquele filé tem que ter 180 gramas e não 120, você tem que entender toda essa cadeia e tudo como isso acontece. E é o que eu estou na expectativa, eu estou um pouco ansioso, não vou mentir, que é o que o Léo vai falar aí hoje para a gente, porque eu faço filé, todo mundo sabe, a gente tem uma piscicultura pequena, a gente trabalha com filé em uma escala menor, e restaurantes a cadeia do food service inteira é um ramo que a gente está tentando entrar e se encaixar, né, desde o final do ano passado. E, para mim, assim, é uma puta de uma oportunidade de eu aprender o que eu ainda não aprendi. A gente tem que ter essa humildade também, de que a gente não sabe tudo, né? Nunca sabe tudo. E que esse ramo de restaurantes, cara, é uma força motriz dentro da economia brasileira, dentro das economias locais, das regiões, e muitas vezes passa despercebido, né? A gente só olha para a indústria, só olha para a fazenda e para o setor de serviço. A gente acaba esquecendo um pouquinho que tem um pessoal ali fazendo um trabalho extremamente importante. Então, antes da gente seguir, tem que pedir a turma para curtir a nossa live, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Estamos na luta, Leonardo, de chegar a 1.000 seguidores no nosso YouTube. Né? Normalmente a gente vai ganhando uns pouquinhos, toda a live a gente vai ganhando alguns seguidores. Né? Pedir, claro, para você seguir o Léo Martini no Instagram, a BHF, né, franchise, a Abracel também. E, claro, lá no Instagram do Léo, você vai ter acesso a todas as outras empresas que ele trabalha também, tem ligação. Tá certo? Vocês vão gostar muito do Instagram dele, tem muita informação, muita coisa bacana lá. Tá certo? Mas sem mais delongas, vamos comentar aqui com a nossa live, né? E não esqueçam, curtam, compartilhem e comentem aqui, vão fazendo suas perguntas para a gente estar fazendo para o Léo daqui a pouco aqui. Léo, vamos começar nosso bate-papo. Queria que você falasse um pouco, né, do histórico da utilização do pescado em restaurante no Brasil e no mundo. A gente sabe que já é bem antigo essa questão da utilização do pescado. A gente sabe que na Europa é bem utilizado, tem um mercado extremamente interessante. A cozinha mediterrânea se baseia muito na utilização de pescado. A cozinha brasileira também, quem é do litoral, quem não quer vir para o Nordeste comer um camarãozinho, comer um peixezinho. E todo mundo que sai do Sudeste, todo mundo, quando chega no Rio Grande do Norte, para Fenacá, por exemplo, em novembro, todo mundo quer comer o camarão. Você vai para a feira do camarão lá comer o camarão. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. E a turma vai jogando as perguntas aí no nosso chat, tá certo? Historicamente, o pescado é muito usado na Europa, como você bem disse, né? Todos os países são banhados pelo mar Mediterrâneo. A Ásia, principalmente, é um grande consumidor de pescado. Eu tive na China, tive em Xangai, tive em Pequim, Hubei, em setembro do ano passado, pescado para todo lado. Inclusive, tem uma coisa curiosa que eu já tinha ido na China, mas foi a segunda vez que eu fui. Achava que ia comer mal na China e comi o melhor bacalhau da minha vida num restaurante chamado Calypso, em Xangai, foi por um chefe francês. Então, uma culinária assim, a China evoluiu muito na gastronomia e é um grande consumidor de pescados, a China. Ele dá um valor enorme, né? Aqui no Brasil, a tradição
católica, né, principalmente na Semana Santa, valorizou muito o peixe, apesar disso não estar tacitamente escrito na Bíblia que na Sexta-feira Santa não se pode comer carne vermelha, né? Isso é um dogma criado dentro do contexto da religião cristã, mas isso também ajudou muito o pescado ser valorizado aqui no Brasil e o crescimento, especialmente nessas épocas do consumo do pescado, né? Mas hoje o pescado no Brasil tem uma relevância importantíssima e a gente tem que destacar também que aqui no Brasil houve uma evolução, um crescimento muito grande da culinária japonesa. A culinária japonesa é não só um grande apreciador dos pescados, não só de fora, né, como é o caso do salmão, que é um dos peixes mais consumidos no Brasil, ainda é o salmão, mas como outros, como atum, que se encontra facilmente nos mares brasileiros, e outros peixes que são muito utilizados aqui na nossa culinária japonesa no Brasil. Então, isso também trouxe a reboque um consumo muito grande de pescados nos restaurantes brasileiros. Então, pessoal, você vê aí que. E eu nem tinha lembrado da culinária japonesa, porque depois que chegou a culinária japonesa, que caiu no gosto do brasileiro, eu acho que o consumo deve ter crescido muito, né? E para você culinária japonesa, né, Léo? Você precisa de um peixe de alta qualidade, né? Sim, tem que ser bem selecionado, tem que ser saudável. Os restaurantes de São Paulo, que são mais elitizados, eles importam, inclusive, peixes do Japão para poder fazer cortes para a culinária japonesa, mas a gente tem muito pescado de alta qualidade aqui no Brasil. É só saber, aí vem aí a função do engenheiro de pesca, né, importantíssimo, fazer bem a seleção, se for cultivado, fazer bem a alimentação, né, evitar bactérias e outras doenças para poder trazer para a mesa do brasileiro um peixe de alta qualidade. Léo, eu tenho uma pergunta. A gente, na live passada, né, a gente teve com outra live, né, a gente estava com o Marcelo Costa, com o pessoal, e a gente acabou falando um pouco sobre a questão do descongelamento técnico e tudo mais. E aí, tendo em vista isso, na tua experiência aí como restaurantes, né, o que é preferível para o restaurante? Comprar o produto que ele vai usar ali fresco, ou o descongelamento técnico está no mesmo nível de qualidade, também atende, ou isso depende do perfil do público-alvo do restaurante, né? Se é um restaurante mais elitizado ou menos. E assim, anexando essa pergunta, eu queria entender um pouco mais sobre como é que funciona o estoque de um restaurante, se você puder esclarecer isso para a gente. Essa resposta vai depender muito do nível do restaurante e a especialidade dele, né? Existem restaurantes, geralmente no litoral, que eles trabalham com peixe fresco, tá? Na China, como eu disse que fui em setembro, eu fiz uma incursão num supermercado que é do grupo Alibaba, que é o mesmo grupo do AliExpress. Ele tem uma rede de supermercado enorme na China, que ele vende todos os pescados vivos. O chinês, ele valoriza o pescado vivo. Então, você tem lá uma seção, que é bem interessante, onde ele tem todos os pescados que você possa imaginar. Ele tem o salmão, ele tem a corvina, tem o robalo lá, que eu não esqueci como é o nome que eles usam lá. Mas são parecidos os peixes que existem na Europa, lá na China. Todos eles vivos. E o incrível que eles têm também caranguejo, lagosta, ele tem o king crab, que eles importam, que na China não tem o king crab, mas eles importam ali da Sibéria e algumas regiões lá da própria Ásia, da Rússia também eles importam. Veja aí no meu Instagram como um peixe na China é embalado, porque se ele chegar morto na casa do cliente, o cliente ele devolve o peixe. E essa rede de supermercados do grupo Alibaba, ele tem um compromisso de entregar em até 30 minutos o pescado fresco, vivo, na casa do cliente. E se o cliente
achar que ele chegou morto ou que está com o olho já escurecendo ou alguma coisa desse tipo, ele tem o direito de devolver e eles devolvem o dinheiro. Você vê a que ponto chega a logística do pescado na China. Eu fiquei impressionado, porque esse supermercado ele tem uns trilhos que correm pelo teto e ele tem um setor que quando ele recebe o pedido, ele coloca na embalagem especial, engancha na sacola, ele percorre o supermercado e vai para uma área de expedição. Eu visitei essa área de expedição, tem para mais de 80 motoqueiros lá aguardando. Ele pega o pescado e leva para a casa do cliente. E não só isso, não é só pescado. Você pode pedir pescado com carnes, pode pedir biscoito, farinha, o que você quiser. E vai ali o pacote com o seu pescado, com todos os ingredientes, vai para a sua casa e ali você faz o seu prato. O chinês valoriza muito, e não é só o chinês seletivo da classe alta. O chinês, a partir da classe média, ele só come o pescado se ele chegar vivo. No restaurante também. Você escolhe o peixe e o restaurante faz na hora. E aí, vindo para a questão do descongelamento, a melhor técnica para proteína, seja ela proteína carne vermelha ou pescados, é o sous vide. Né? O sous vide é a melhor forma de você congelar rápido o peixe e descongelar para consumo no restaurante. Muito pouca gente hoje trabalha com essa técnica do sous vide. Mas o congelamento rápido é a forma mais indicada e o descongelamento na hora de montar a praça, como a gente chama no restaurante, que é deixar aqueles produtos prontos para quando sair o pedido, é a forma com que hoje a maioria dos restaurantes trabalham. Tá? Entendi. Ó, essa dica desse vídeo aí foi a Efigênia que mandou para mim. Eu fiquei surpreso como os chineses trabalham a qualidade de pescado. Não tem como ficar ruim. Nem que o peixe morra no transporte, ele vai chegar extremamente fresco para o consumidor. E com certeza, o jeito que eles estão fazendo aí, o peixe não chega morto, chega vivo. Não. E eu fiquei surpreso. É muito comum. Se você visitar qualquer cidade dos Estados Unidos que tenha colonização asiática, que é o caso da Califórnia, Chicago também tem um Chinatown muito forte, você vai ver que os supermercados lá também, eles deixam o peixe no aquário para os chineses que residem lá chegar, escolher o peixe. Lá eu não sei se eles levam vivo para casa, eu não sei se tem esse tipo de embalagem. Mas na China ele não sai morto do supermercado, tá? Eu presenciei isso pessoalmente, eu visitei dois supermercados, um do Grupo Alibaba, outro supermercado que não era do Grupo Alibaba. Visitei os bastidores de um restaurante também, uma cadeia de 280 restaurantes que também trabalha dessa forma. Ele recebe o peixe vivo, mantém o peixe vivo num restaurante e só sacrifica o peixe na hora de ir para o prato do cliente. Caramba. Será que essa cultura chega aqui? Não sei, né? Isso é de fato cultural, né? Talvez isso encarecesse muito a logística do pescado, né? Que hoje alguns peixes que já vêm de fora já são peixes caros, né? Como é o caso do salmão. Oscila muito, isso é uma dificuldade que a gente tem em trabalhar com salmão, porque é uma proteína que oscila muito no mercado, né? E existe, infelizmente, o salmão falso. Isso também é ruim para a imagem do salmão no mercado de pescados, né? E tem um fato interessante, né? Eu vou contar dois causos, né? Eu não sei se você sabe quem é o maior exportador de salmão do mundo. E vou dar uma dica, não tem um salmão nas águas desse país. O maior exportador de salmão do mundo é a China. Por quê? Porque ele tem uma mão de obra barata para beneficiamento. Então, eles compram o salmão em toneladas, né? O salmão, não sei se lá é vivo, mas acredito que não, que seja congelado, eles beneficiam na China e exporta ele beneficiado para o mundo todo. Então, hoje, o maior exportador de salmão do mundo é a China. Tá? Caramba, essa eu não sabia, hein?
E aí tem um caso interessante também, alguém falou aí de palestra, né? Eu fiz muita palestra, hoje eu não tenho muito tempo para fazer isso, mas já fiz palestra para a Universidade Federal de Pernambuco, para várias universidades aqui, e uma vez eu estava falando do cuidado que a gente tem na logística do pescado com nossos restaurantes, e tem um outro fato também que o Brasil ele não tem solo para batata, essa batata que faz a batata frita, o Brasil não tem solo adequado para isso. Então, na nossa rede, nós importamos a batata, no caso, é uma empresa americana chamada McCain, que comprou uma outra empresa chamada Lutosa. A batata que a gente usa nos nossos restaurantes vem da Bélgica. Eu estava falando sobre isso, e aí levantou uma pessoa lá e fez: porque você não dá valor à proteína nacional e não compra salmão aqui do Brasil. Deixa eu responder. Oi? O Brasil não tem salmão nas águas brasileiras. Gostaria muito, mas não tem. E é um peixe muito procurado para quem gosta de pescado, né? O salmão é muito procurado, inclusive para consumir ele cru, né? No caso do sashimi. A gente chega nos restaurantes japoneses, tem alguns que não tem nenhum outro peixe que não seja salmão. Sim. Verdade. E muita gente chega, né, e pede para trocar o peixe branco pelo salmão. Sim. Exatamente. Então, essa do salmão aí foi complicada. O Brasil não produz salmão e o cara querer que... Eu já tinha ouvido falar alguma coisa dessa história, Léo, sobre a batata. Realmente tem essa questão da batata e essas grandes redes normalmente importam a batata porque ela é uma batata diferente. Eu não sei se já tive a oportunidade de experimentar, se é que rola no McDonald's, no Bob's, fazer um merchan aqui deles. Não sei se é, mas aí eu sei que a batata dessas redes, ela tem um sabor diferente. Ela é totalmente diferente. O fornecedor da batata do McDonald's e o Bob's é o mesmo nosso. A batata deles, como a nossa, elas são produzidas ou em terras argentinas, ou na Bélgica, ou em algumas regiões dos Estados Unidos. São os melhores solos para a batata. E realmente traz uma diferença enorme na qualidade da batata. Rafa? Oi. Pronto. A pergunta 2, né? Dentro da tua opinião, quais são os pescados mais procurados hoje para o mercado de restaurante? E junto dessa pergunta tem outra, que é uma pergunta minha, assim. Para quem quer vender para o restaurante, você chega lá com, por exemplo, só um filé e você tiver um mix maior de produtos, facilita a venda, sim ou não? Sim, facilita bastante, Rafa. O mercado hoje procura a compra de proteínas já porcionadas e já embaladas a vácuo. Esse é o que tem de mais tendencioso hoje no crescimento do mercado brasileiro, é quem está nesse caminho de porcionar e entregar para o restaurante já porcionado, tá? Porque isso facilita muito a vida do restaurante, tanto em relação a controle. Se você recebe 200 proteínas e vende 200 porcionadas, você vai ter esse controle com mais rigor. Evita erros humanos, né, no corte. Você sabe que pescado, assim como o camarão, você precisa tirar a tripa do camarão. Você tem alguns pescados, você tem aquela parte que gera aquele odor, você precisa tirar também. Então, se vem porcionado, com certeza eu acho que hoje a tendência do porcionamento, tá? E respondendo aí a pergunta, né, vamos descobrir quem são os queridinhos os peixes, né, mais queridos do consumo brasileiro, do consumidor. Primeiríssimo lugar vem o salmão. É o peixe mais consumido no Brasil, apesar de não existir nas águas brasileiras, né? Primeiro, o motivo é porque ele é super versátil. Ele vai bem cru, vai bem grelhado, defumado. Então, ele pode ser industrializado, defumado. Ele tem um shelf life, que é um tempo de prateleira muito, muito longo, né? E ele é muito requisitado nos restaurantes japoneses. Hoje todo mundo gosta do tal do sashimi de salmão, né? Em segundo lugar, vem a tilápia. A tilápia, né, ela tem hoje uma busca muito grande no mercado nacional, né? O primeiro motivo é que ela tem fácil acesso.
e ela tem um custo muito interessante, um custo-benefício muito interessante. Hoje, nos nossos restaurantes de praça de alimentação, Bonaparte, Donatário, Capilé, todos eles a gente vende tilápia e vende muito. Porque é uma proteína que tem o preço por quilo interessante para comercialização, e se ele for de cativeiro, né, não é aquela tilápia selvagem que come terra, como a gente diz, né? Muita gente tinha esse preconceito com a tilápia, porque a tilápia tem gosto de terra. Não, se a tilápia for bem cultivada, ela não tem esse gosto de terra. Vocês três são engenheiros de pesca, sabem disso. E isso também diferencia a tilápia no mercado. Isso melhorou muito no mercado. Antigamente se encontrava muito tilápia, de fato, com gosto de terra, né? E, em terceiro lugar, o robalo. O robalo, né, que é um sinônimo de sofisticação, né? Os restaurantes mais elitizados usam muito o robalo. Ela é uma carne firme, com sabor muito acentuado. Na Europa e nos Estados Unidos é muito usado o robalo. Lá tem outro nome, eles chamam de ceabás. Quando eu viajo, é o restaurante, é a proteína que eu peço. Eu comi um robalo selvagem, que eu não sabia nem que existia essa denominação do robalo selvagem, num restaurante em Portugal. Quem frequenta Portugal, anota aí, chama Cabeça de Touro. Só o local conhece. Ele faz o melhor robalo selvagem da brasa. Fica todo de boca cheia. Eu estou imaginando você comeu. Eu não diria nem de Portugal, eu diria da Europa, né? Eu estou marcado para ir nesse restaurante já com a reserva do dia 28 de dezembro. Que eu vou passar a Réveillon na casa de um amigo lá, e foi ele, inclusive, ele é português, me levou nesse lugar, e é delicioso, né? Mas tem outros peixes que são também bem aceitos no mercado. A garoupa também é muito bem aceito. O badejo também é um peixe que se encontra muito no cardápio dos restaurantes. E a gente não poderia deixar de falar do camarão, né? O camarão é um pescado extremamente procurado. O camarão tem uma coisa interessante. Antigamente, na época dos nossos pais, o camarão era um negócio caro de se comer, né? Então, o camarão ainda ficou com essa fama no inconsciente do consumidor. Então, o camarão ainda é, no inconsciente, uma comida elitizada, né? Mas o preço do quilo do camarão ficou muito acessível no mercado como um todo. Então, eu digo que essa rede Donatário, que a gente faz a operação e a gestão da marca também, existe há 35 anos, né? Não fui eu que fundei, a gente assumiu de 22 anos para cá, e a gente sabe bem o que é trabalhar com camarão, todas as fases que o camarão passou durante esses 20 anos que a gente faz a gestão da rede Donatário. E no exterior, o destaque vai para o robalo, né, que eu falei que é o ceabás, que é um dos peixes mais consumidos, além do codfish, como fala em inglês, que é o bacalhau. Como eu falei, o melhor bacalhau que eu comi foi na China, por incrível que pareça, e olha que eu já comi muito bacalhau em Portugal. Esses são os peixes mais consumidos no Brasil e no mundo. Eu vou trocando aqui de fone. Desculpa me clicar. E o panga? O que é que você acha do panga, assim, a aceitação Aí, do panga? rapaz, Leonardo está trocando fone para ficar melhor para ele nos escutar. Pronto, pode repetir, que eu estava trocando o fone aqui. E o panga, Léo? O que é que você acha do panga e como é que está a aceitação dele no mercado nacional e como é que é a visão dele no mercado internacional? O panga, o panga e a covina, né? São peixes que têm um preço interessante no mercado, mas ele ainda não é muito aceito pelo consumidor, tá? É um peixe que particularmente eu gosto dos dois. No dia desse eu fiz uma peixada de covina na minha casa. Eu gosto, mas existe, não sei se é um preconceito ou é uma não aceitação do público, tá? Mas é um peixe que tem muita chance de ganhar mercado, com certeza, no mercado nacional, tá? A gente também não falou do atum, né? Que o atum é rico aqui na costa brasileira, né? Um fechado, como chamado também no exterior, também é um peixe muito valorizado, né? É chamado do yellowfin, né?
E aqui na Costa de Natal, eu visitei aqui a Oceanos também, aqui em Recife, que tem pesca de atum. É uma coisa impressionante a qualidade hoje com que o Brasil tem tirado de atum das águas brasileiras. Vou pegar esse gancho. Já tem uma pergunta aqui do João KL. Consumi um atum maravilhoso na Chiquete. Me recorri se tinha um nome que é errado. Siquete, o nome. Chiquete. Consumi um atum maravilhoso na Chiquete. Onde é pescado o atum que vocês usam? O cara já está curioso aqui, já, nosso telespectador João querendo saber. Diga que é brasileiro. Olha aí, né? Olha aí, encontramos um consumidor da Siquete. Tá vendo? João, o atum que é consumido na Siquete vem todo do litoral daqui do Nordeste, né? Parte do Recife, é fornecido inclusive pela Oceanos, que é do José Renato, e também parte de Natal, né? Que também tem lá a pesca do atum, que os barcos chegam em Natal, e é uma qualidade realmente que não deixa a desejar de atum de parte nenhuma do mundo, tá? Então, deixa eu ver aqui, tem outra. Gustavo Cardoso, vou puxar sua pergunta daqui a pouco. Vou seguir aqui, mas daqui a pouco eu trago. Léo, vamos trocar um pouquinho aqui a questão que eu acho que vai muito na linha da pergunta que Rafa tinha falado. Na que ele estava interessado, né? Fala um pouco sobre os desafios encontrados para levar um pescado de boa qualidade para o mercado de restaurantes. E aí, daqui a pouco, Gustavo Cardoso, vou trazer sua pergunta, porque está relacionada a essa nossa daqui. E a gente sabe que não é fácil atender a qualidade que vocês exigem, mas a gente sabe que tem produtor que trabalha e atinge essa qualidade. Fala um pouquinho para a gente dessas dificuldades, também fala um pouquinho dessa qualidade que vocês exigem para quem está assistindo aqui a nossa live, que for produtor, entender essa necessidade de começar a trabalhar né? A sua empresa, a sua produção, buscando esse foco também de restaurante. Deraldo, o primeiro ponto de atenção para quem produz o peixe, né, é a cadeia frigorífica, de como esse peixe vai sair do produtor e vai ser congelado e vai chegar no restaurante ou no consumidor final, seja ele no food service, né, ou fora do food service, que é o caso do supermercado. Ele precisa ser muito bem tratado nessa cadeia frigorífica, né, com a temperatura aí próxima a 0 graus, porque se essa cadeia frigorífica é quebrada, você pode abrir aí uma brecha para a proliferação de bactérias, né, e aí estragar o pescado, de alguma forma, contaminar o consumidor. A gente sabe que tem casos clássicos de contaminação, como foi o caso aqui desse hotel aqui de Cabo Santo Agostinho, né, que faleceu o filho de um juiz, e que praticamente colocou o hotel no chão, né? Isso foi algo gerado pela cadeia frigorífica. Então, acho que o primeiro ponto de atenção de um bom pescado de qualidade, não só, obviamente, a origem dele, né? No caso, se ele vier do mar, a forma com que ele é pescado, por exemplo, se for pescado de forma inadequada em alguns tipos de rede, ele vem todo machucado. Então, essa aí que entra também a importância do engenheiro de pesca nisso também. Ou se ele vem de cativeiro, como é o caso da tilápia e o caso de camarão, né? De que forma esse peixe é alimentado, se ele não teve nenhuma contaminação por doença, né? A gente sabe que isso é muito delicado, uma fazenda, você pode perder uma fazenda inteira com contaminação de doenças no camarão especificamente. Então, é isso aqui, tem essa cadeia de sair do produtor, chegar no restaurante, especialmente a cadeia frigorífica, ela precisa ser perfeita para que o pescado não seja contaminado ou ele não saia de perto dessa temperatura de 0 graus. Então, pessoal, quem assiste a nossa live, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e agora quem está falando é a pessoa que tem restaurante e tem essa exigência. Então, a gente fala sempre que não adianta você passar ali 7, 8 meses criando a tilápia bonitinha no viveiro ou no tanque rede, e na hora de despecar, na hora do abate, você vacilar e não manter a qualidade do pescado. E eu sempre falo isso, pessoal, a parte mais importante do ciclo é no povoamento e na despesca, porque não adianta você não ter cuidado na hora do povoamento, você vai ter prejuízo
seja com a pós-larva de camarão, seja com a levino ali, a questão de mortalidade, ou seja, na hora de você despescar e você não fazer um abate correto, né, com bastante gelo, para resfriar seu pescado, manter o rigor mortis, manter a qualidade da carne e do pescado em si. E a gente sabe que pescado estraga muito fácil, né? Camarão está aí, para quem sabe, a turma sabe que camarão perde muito fácil a qualidade quando você não faz o procedimento do jeito que é para ser feito. Então, agora eu vou puxar a pergunta do nosso amigo Gustavo Cardoso, né? Aqui. E o filé de tilápia no mercado nacional? Tem conseguido atender com um padrão exigido pelos restaurantes ou tem tido dificuldade na padronização do filé? Olha, Gustavo, no nosso caso, a nossa rede, né, e falando até, a gente tem tilápia em todos os nossos restaurantes, todas as marcas, né, são 7 marcas, acho que eu falei aqui, né, Bonaparte, Siquete, Donatário, Coop, Capilé, Mona Lisa, Flor-Bracé, todos eles trabalham com a tilápia e a gente não tem encontrado dificuldades nesse padrão exigidos, pelo menos pelo nosso grupo, pela nossa rede. Melhorou muito. Antigamente, eu falo aí de 4 anos para trás, sim, a gente tinha uma certa dificuldade, especialmente nesse que ainda que está no subconsciente do consumidor, de não querer comer aquela tilápia com gosto de terra, ainda acontecia muito. Hoje, dificilmente a gente encontra uma tilápia com baixa qualidade. Tá? A gente tem uma facilidade muito grande com inúmeros fornecedores bons no mercado fazendo essa entrega dentro da nossa rede. Então, Gustavo, espero que você tenha gostado da resposta, porque eu fiquei muito feliz por a gente ter produtores que estão atendendo o mercado de restaurante. Hein, Rafa? Fica de olho, hein? Eu tô de olho aqui, Rafa, eu tô só anotando. Quando eu tô caladinho aqui, é porque eu tô anotando. Rafa agora ganhou uma consultoria gratuita, viu? Foi. Comemore, viu, Rafa? Ou pelo menos toda vez que for em Recife, tu vá no shopping Recife e almoce, ou no Bonaparte, ou no Donatário, pague a consultoria, viu? Exatamente. Peça lá um pescado amarelo, um camarão. Com Tem certeza. várias opções de pescado lá. Com certeza. Então, agora quem está curioso sou eu. Luiz, quando eu for para novembro aí, a gente vai ter que dar um pulo no restaurante, em um restaurante da rede de Leonardo, para a gente, pelo menos, Tem que compensar. pedir ou tilápia ou camarão, que é para fomentar a cadeia. Com certeza. Gerar Só demanda, lembrando tem que gerar demanda. a gente está fazendo a live com o Leonardo Lamartine. O tema é a importância do pescado na gastronomia, o papel do setor de restaurantes no mercado brasileiro. E vocês estão tendo noção disso, né? Sobre a importância do mercado. E é aí o que acontece. A gente vai falar do mercado, mas eu queria, Léo, em cima dessa pergunta que a gente fez, dessas dificuldades encontradas, né? Questão de. Eu queria fazer uma pergunta agora. Como foi a pandemia para vocês? No podcast que você estava, eu vou colocar o link para vocês daqui a pouco, porque eu gostei muito do bate-papo do Leonardo Martini no podcast, que acho extremamente interessante. E ele toca nesse ponto, se eu não me engano, foi a virada de chave de muita coisa, a pandemia. Fala um pouquinho para a gente, enquanto eu vou puxar o link aqui que a Efigênia mandou para mim para colocar aqui no chat. Pois é, Deraldo. A pandemia, eu diria que apesar de eu ter tido um prejuízo muito grande, não foi fácil, né? Quem trabalhava no setor de restaurantes, no setor de eventos e alguns outros setores, né, teve um prejuízo financeiro muito grande. Vendo pelo lado material, foi muito ruim. Mas eu sempre tive uma característica, eu acho que é uma característica empreendedora, de toda dificuldade, todo desafio que é me colocado no colo, né, porque ninguém esperava por aquilo, né, da pandemia vir de uma forma tão drástica, tão forte, eu funciono como uma mola propulsora, né? Aquilo ali me encolhe, me achata, só que depois, quando passa aquilo ali, vai para o céu. Então, foi isso que me aconteceu como empresário, como
como que eu enfrentei esse desafio e a gente começou a mexer, começou a empreender. Por exemplo, a gente tinha muitos restaurantes da nossa rede que não faziam delivery, não faziam entrega em casa. Então, imagina, com os shoppings fechados, como é que você ia sobreviver se você não tivesse delivery, entrega a domicílio, né? E esse mercado, tanto que esse mercado de entrega a domicílio, ele dobrou de tamanho. Se você acompanhar os números do iFood, né, que isso é público, ele tem capital aberto, ele dobrou de faturamento de antes da pandemia para depois da pandemia. Isso veio a melhorar muito esse mercado de entrega a domicílio, mas durante a pandemia foi um desafio muito grande para todo mundo que estava fechado de como entregar. Imagina, como receber esse pescado, primeiro como pescar, como receber esse pescado, como trabalhar a manipulação daquele pescado sem contaminação mais ainda, né, do Covid-19, e entregar na casa do cliente com segurança. Então, foi um desafio muito grande, mas passamos vivos, graças a Deus. Assim como todas as cadeias de restaurantes, a gente teve algumas unidades fechadas, normal. Quem não estava preparado ou estava descapitalizado, no nosso caso, nossos franqueados, infelizmente, não conseguiram atravessar para o outro lado da margem, como eu chamo, a esse período da pandemia, mas quem conseguiu hoje está começando a colher frutos interessantes, né? De 1 ano e meio para cá. Por que 1 ano e meio para cá melhorou muito para o empresário de restaurante? Porque eles pararam de pagar o Pronamp, né, que foi a ajuda do governo para que esses estabelecimentos ficassem vivos. Então, isso foi até dezembro do ano passado, e muita gente terminou em 2024 de pagar o parcelamento do Pronamp e começou a se restabelecer mesmo de meados de 2024 para cá, depois da pandemia. E hoje o mercado já não lembra mais o que é a pandemia e colhe esse fruto de ter um aumento, um dobro do consumo em entrega a domicílio, tá? Tá mudo, Dedê. Olha, Luiz! Ele sempre faz isso. É a marca dele. É a marca dele. Eu pensei que ele era quando ele se emocionava, mas não. É a marca dele. Ele já faz de propósito. Faz de propósito esse safadinho, sacaninha. Eu deixo explicar para o pessoal. Por que acontece isso? Porque José está aqui, pega uma panela, isso eu boto no mudo. Aí quando eu volto, eu já não volto, não lembro do microfone. Aí já volto, estou empolgado e pronto. Mas já faz parte, né, Luiz? Já faz parte do charme aqui do podcast. A gente está. Cadê ele? Cadê José? José está lá na cozinha hoje. A mãe deu jeito de ficar preso lá na cozinha hoje para ele. Daqui a pouco ele passa aqui para ir dormir. Ele vai dar a presença dele daqui a pouco aqui, viu, Márcia? Daqui a pouco o José aparece. Léo não conheceu o José na reunião, porque eu fiz a reunião com o Léo no SAAI, lá para aproveitar o horário dele, que tive que me adequar à agenda dele, porque o homem é tão importante aí que a gente tem que adequar ele. Como a gente queria ele, a gente tem que adequar ele para trazer ele para vocês. Só você ver como a gente faz, viu, pessoal? A gente dá um jeitinho para trazer esses convidados para vocês aqui, trazer esse conteúdo para vocês. E a gente não pode esquecer. Siga o Léo Lamartine no Instagram, a BHF e a Abracel Seccional Pernambuco também. E não deixe de seguir o nosso Instagram, com o material lá. Falar nisso, professor André ainda não me passou, vou colocar lá o material. E já vou pedir aqui a Léo também um materialzinho sobre os restaurantes dele, sobre franchise, sei o que for, para orientar a turma, que a gente bota, Léo, no Drive para os nossos seguidores. Então, possa ser que tenha alguém interessado, vai lhe procurar também, com certeza, no Instagram. A turma aqui sempre vai atrás de nossos convidados. E não deixem de seguir nossa live, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tá certo? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Não. Olha, Márcia já está aguardando o material, viu? Está dando José, quer dizer. Daqui a pouco vai vir daqui. Eu tenho uma perguntazinha breve, assim. Você estava falando aí sobre a questão das franquias e tudo mais. Eu queria que o Léo explicasse um pouquinho para a gente, né, para o nosso seguidor aí, como é que se estabelece uma franquia, né? Quando é que um restaurante deixa de ser sede para virar franquia? Assim, para o pessoal entender também um pouco mais do trabalho dele, porque eu acho que essa capilarização é muito importante para a alma do negócio, né? Então, para a gente entender um pouquinho.
Eu respiro franquia há 27 anos, né? O Bonaparte, logo que nasceu, foi eu que fundei a marca Bonaparte, nasceu aqui no Recife, no Shopping Recife. Logo em seguida, buscou-se muito por franquia, porque o Bonaparte sempre teve um movimento muito interessante. Depois entrou a marca Donatário, e aí a gente foi entrando nesse mercado de franquia. Hoje, a maioria dos nossos restaurantes eles são franquias. A gente tem uma empresa de consultoria dentro da BHF que faz formatação de franquias. Então, você que tem seu negócio e acha que é um negócio replicável, um negócio interessante, a gente faz a formatação, a gente faz esse trabalho para lançar você no mercado de franquia, seja de qual segmento for. A gente tem vários clientes ao mesmo tempo hoje acontecendo, tem empresas de seguros, empresas de reparo de roupa, de postos de abastecimento de carro elétrico, estão fazendo várias formatações ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente tem um braço aqui na empresa que a gente trabalha com consultoria e, às vezes, tem alguma coisa interessante que me interessa entrar e, às vezes, eu me torno sócio e entro no negócio, como foi o caso da Ciquete, que é uma marca bem interessante que existe há 5 anos. Nasceu em Pipa, tá? No litoral do Rio Grande do Norte. E a franquia é uma melhor forma de você expandir o seu negócio, porque você tem ali um dono encostando a barriga no balcão, como diz o ditado, né? Quem engorda o boi é o olho do dono. Então, se você tem 3, 4, 5, 10 restaurantes, você operar isso de forma através de gerentes é complicado. Então, se você tiver um franqueado, ele está ali, ele colocou o dinheiro ali, ele vai querer se rentabilizar, então ele não vai deixar aquela coisa largada, ele vai se dedicar. E se for um bom franqueado, com um bom perfil, assim como todos os nossos franqueados que a gente tem hoje na rede, ele vai honrar a marca, ou seja, ele vai respeitar a marca, vai usar aquela proteína, seja ela de pescado ou seja ela de carne vermelha, de forma adequada, né, trazer com segurança alimentar e com qualidade para o nosso cliente. Então, é a melhor forma hoje de se crescer, não só no ramo de restaurantes, mas em qualquer segmento, é através do sistema de franchising, como a gente fala, uma palavra americanizada, ou sistema de franquias, é uma forma muito interessante de crescimento. E vocês fazem uma análise do franqueado, né? Antes dele entrar na franquia, no caso, né? Se eu entendi bem. Isso. Né? Ele não é simplesmente chegar lá e comprar uma franquia e montar um Bonaparte, por exemplo. Ele tem que passar por um processo. A gente, inclusive, nega perfis de franqueado que eles têm um dinheiro, mas não têm um perfil de operador. Tá? Porque não adianta você ter só o dinheiro. Ou você querer resolver um problema dentro de casa. Eu tenho um filho que acabou de se formar, não está fazendo nada em casa, vou comprar uma franquia para ele tocar. Ou vou ter um parente ali que não está fazendo nada, vou colocar uma franquia ali para ele tocar. Muitas vezes não dá certo. Então, a gente precisa identificar, primeiro, se ele tem a capacidade financeira, óbvio, para investir naquele negócio. Segundo, saber se ele tem um perfil, né, se ele tem conexão emocional com a marca, isso é importante também. Por exemplo, você é um engenheiro de pesca, provavelmente você seria meu franqueado na área de pescados, que é o Donatário. Então, se você fosse comprar o Bonaparte, eu falaria, olha, tem aqui o Donatário, que eu acho que é mais interessante para você. Então, a gente faz esse tipo de conexão, às vezes, quando recebe um perfil de franqueado, a gente entende que ele é para outra marca. Tá? Entendi. Perfeito. De novo. Então, agora que eu não percebo que Luiz já fica ligado para ele já falar, fazer a piada. Não fale a uma. Então, mas vou explicar a Léo, acho que por que, né, Luiz? A gente explica. Vou botar você na tela e você explica porque o nosso podcast é de um pouco diferente dos outros. Fale aí para ele. Pronto. A gente, né? Todo mundo já passa o dia todo trabalhando, né? Muita gente aí embaixo do sol, outros na estrada o tempo todo. Então, assim, a gente tem essa, eu não vou dizer veia cômica, mas a gente tenta ser o mais leve possível, né? Dentro da seriedade do assunto. Então, por isso que, assim, às vezes a gente brinca, a gente ri um pouco, né? A gente tenta trazer isso também para o convidado, né? Para que ele também se sinta mais à vontade possível aqui conosco, né? E também, óbvio, né? Para as pessoinhas que estão nos assistindo
também se sintam mais à vontade, né? Sem ter aquele tom professoral, né? Nas nossas lives. A gente tenta fazer a coisa mais leve, mais tranquila possível. É uma conversa, né? Não é um telecurso. Exatamente. Aí a gente passa o dia todo trabalhando, né, Rafa mesmo? A gente se encontrou semana passada em Paulo Afonso, mas o homem estava vermelho, igual um camarão, cheio de escama no rosto. Hoje ele está até apresentável, né? Colocou esse bigodão aí, né? Estilo Sargento Faú, né? Mas ele parecia o Homem das Cavernas. Eu me assustei quando eu vi. Aí, camarada chegar em casa, vai assistir o podcast, tem aquela coisa meio que telecurso 2000, geralmente perde o interesse. E quando tem aquele bate-papo ali gostoso, todo mundo conversando, né, rindo, aí a pessoa fica mais atenta, né, fica mais palatável para todo mundo. Então, Léo, por isso até que a gente faz essas brincadeiras, e parece que é combinado eu fechar o microfone e não esquecer. Não é. Eu mesmo esqueço, porque eu estou aqui no estúdio, então eu que fico monitorando tudo, e aí tem hora que eu me empolgo e esqueço de desbloquear o microfone. Mas voltando aqui, tem uma pergunta relacionada à franquia do Daniel Gregório. Os pescados das franquias são sempre do mesmo fornecedor, ou as franquias têm liberdade para escolher seus fornecedores de pescado? Boa pergunta. Nem sempre, quando você está, como é o nosso caso, em vários estados, nem sempre a gente consegue o mesmo fornecedor para todas as franquias. Então, o que a gente faz? A gente homologa os fornecedores e negocia em bloco. Por exemplo, o camarão, a gente tem um fornecedor que fornece aonde ele conseguir atender, a gente faz uma negociação do quilo, faz uma negociação. Acho que todo mundo aqui da área sabe que o camarão tem vários tipos de tamanho, né? Tem inclusive beneficiadores de camarão que não conseguem comprar a máquina de seleção, que é uma máquina de fato muito cara, mas a gente determina o tamanho do camarão, determina a qualidade que a gente quer, a forma dele, a questão também da compensação de gelo quando ele vem congelado, tudo isso é calculado. E é feita essa ficha técnica para o franqueado. Você vai comprar do fornecedor X ou Y o camarão nesse preço negociado. Como a gente tem um volume muito alto, a gente sempre consegue um preço interessante. Então, essa negociação termina sendo interessante para o franqueado também acompanhar, tá? Gostou? Daniel, e aí? Gostou da resposta? Eu achei massa. Sabe? Porque. Rapidinho, Luiz. Quando eu bati o papo com o Léo, ele me falou nisso, eu disse, poxa, ele ganha em volume e em qualidade, porque todo mundo vai querer atender a qualidade dele para conseguir ter uma frequência de venda com eles. Porque você cai no gosto de um grupo desse, em bloco, você vai vender camarão sempre ou pescado sempre para essa turma. E antes da entrada, Deraldo, só complementando, desculpa interromper, antes da entrada tem um critério de seleção realmente muito... Um chefe executivo, que é o Gil Medeiros, que ele analisa a forma com que esse camarão é embalado, ele visita lá o local, algumas vezes até a fazenda de camarão, mas de forma mais rara, porque isso não faz muita diferença para a gente. Obviamente, é importante saber a origem e as empresas são conhecidas no mercado, mas a forma com que ele vem, a gente faz o cálculo do degelo, o padrão, de que forma tem que ser a cocção, né? Você sabe que camarão, se você não fizer a cocção adequada, ele fica bem pequenininho, ou ele fica borrachudo. Então, tudo isso é estudado antes de dizer esse fornecedor está apto a fornecer para a nossa rede, tá? Vale, Luiz. Só para falar que, mais uma vez, a gente está certo em cheio no convidado. Que aula, viu? Obrigado, Luiz. Então, rapaz, assim, eu me surpreendo até, tem hora que eu surpreendo até com os convidados que a gente traz, viu, Leonardo? Porque assim, a gente tem as indicações e tem as que a gente vai buscando temas fora de curva. A gente ainda não conseguiu trazer a live de jacaré e tartaruga. Eu também, na pandemia, não consegui assistir jacaré, mas de tartaruga eu assisti. Mas a gente já tem uma indicação de André Muniz Afonso para uma live de jacaré.
Está na nossa mira para trazer ele. E a gente sempre tenta buscar coisas que a turma vai gostar. Luiz, você fala, Geraldo, a gente tem live, tema para fazer live aí pelo menos 2, 3 anos, porque antes de começar a repetir o pessoal. E realmente é. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui. Sabemos que você opera uma grande rede de restaurantes chamada Donatário. Eu adorei o nome. Comenta sobre os desafios na negociação de pescado nas redes de franquias. Você está adiante de franqueado, você já falou alguma coisa? Não só na rede Donatário, mas somos a rede, mas, como eu disse, Donatário é 95% focado em pescados. Então, a gente serve camarão, a gente serve salmão, tilápia, pescado amarela, tem todo tipo de pescado, ela é focada 95%, como eu disse, em pescado. E o grande desafio nessas negociações que a gente tem de fornecedores, que a gente chama fornecedores homologados, às vezes acontece de a gente negociar, vou citar um exemplo, eu falo assim, eu vou te comprar 10 ou 15 toneladas de camarão por mês ou por semana, e aí eu travo esse volume, a gente trava o preço, e aí o fornecedor concorrente, o que é que faz? Enxerga esse filão, né, esse tamanho, e faz uma oferta instantânea de preço, como fosse uma liquidação, só para atrapalhar essa negociação. E aí o franqueado, muitas vezes de forma inocente, sai do acordo e vai comprar em outro fornecedor, às vezes até sem a nossa autorização, isso uma vez ou outra acontece, não necessariamente com falta de qualidade, mas aí coloca abaixo toda a nossa negociação, o outro fornecedor que a gente fez o acordo fica chateado, porque vê que ele deixou de comprar, e esse é um desafio nesse tipo de negociação que a gente faz de fornecimento dos pescados dentro das nossas redes a nível nacional. Então, achei interessante porque assim, vocês conseguem negociar em bloco um volume muito grande, com certeza. E aí, isso que eu ia perguntar, como é que vocês lidam com essas escapadas? Tem alguma penalidade para eles? Alguma coisa que ocorre quando o franqueado foge muito disso? Tem. A gente, no nosso contrato, existe previsões, inclusive de multa, para quem compra fora da nossa cadeia de fornecedores homologados. Isso a gente faz até, Geraldo, por uma questão de segurança alimentar, né? Porque a gente precisa conhecer quem é o nosso fornecedor, conhecer a origem daquele pescado, conhecer a origem daquela proteína. Por exemplo, se tem CIF ou não, né? Acontece muito no mercado de chegar ofertas de produtos muito mais baratos, mas quando a gente vai investigar, o cara nem CIF tem. Então, é algo que a gente se preocupa muito, e às vezes o franqueado, principalmente aquele novato, né, que está entrando nesse mercado agora, porque nós, como franqueadores, entregamos tudo para ele, o know-how, o layout de loja, projeto arquitetônico, a forma com que ele vai cortar aquele pescado, a forma com que ele vai fazer a cocção, absolutamente tudo. Então, às vezes, ele é leigo, de fato, não sabe nem o que significa a sigla CIF. Às vezes é por inocência, às vezes é por querer realmente bancar o esperto e comprar mais barato, né? Então, isso a gente combate com mais veemência, até para que o nosso consumidor fique blindado de qualquer falta de qualidade dentro da nossa rede, tá? Esse tipo de economia aí não é uma economia que sai muito cara, né? Exatamente. Você já tem todo o pacote tecnológico da franquia, já tem toda a negociação. É uma economia Exatamente. que sai muito caro. Temos uma pergunta aqui, mas já chegou uma pessoa aqui querendo ver todo mundo. Olha aí. Todo mundo perguntando por você. Diga oi para tio Luiz, para tio Léo, tio Rafa. E agora solta um beijo para a turma. Tá aprendendo, tá ficando treinadinho. A mãe fica treinando, que ele dá tchau e beijo para todo mundo. Vai lá com a mamãe. Já falou com todo mundo. O problema é isso, Léo. Quando ele chega, ele não quer sair. Vai lá.
Já fez sua presença, já fez seu merchan, José, já. Ó, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui de um engenheiro de pesca, recém-formado da UFRB, Cleito Pote. Estava batendo papo com ele essa semana. E aí convidei ele para fazer parte da nossa live. E, assim, boa noite. Uma pergunta. As espécies nativas da piscicultura brasileira têm boa representatividade no cardápio dos restaurantes? Obrigado pela excelente live. Cleiton, né? Cleiton Potts. Cleiton, sim, eu diria que sim, né? Como eu falei, eu disse que quais são os peixes mais consumidos no cardápio dos restaurantes brasileiros, né? E repetindo um pouco até do que eu disse, a culinária japonesa trouxe muitas variedades também desses peixes dentro da culinária. Então, nos restaurantes japoneses mais sofisticados se encontra de enguia a tudo, né? E você falou aí de tartaruga, já encontrei casquinho de mussuã, né? Obviamente vindo de cativeiro, porque a pesca é proibida em restaurantes japoneses. Então, todo tipo de pescado você encontra nos restaurantes hoje brasileiros. Agora, os mais consumidos, de fato, são aqueles que eu mencionei, né? Que é o salmão, a tilápia, o robalo, a pescada amarela também é muito consumida, e também os camarões, né? Que são muito consumidos no mercado brasileiro e também com volume alto de exportação para todo o restante do mundo. Léo, como é que está o tambaqui nessa brincadeira aí? Já que ele falou com as espécies nativas, fala um pouquinho como é que é a aceitação do tambaqui, né, os peixes redondos, pacu, tabatinga e o pirarucu. Como é a aceitação desses peixes, né, nativos nacionais no restaurante de vocês? Porque a gente sabe que tem uma crescente busca pelo pirarucu e pelo tambaqui hoje, né, que já foi feito alguns marketing em cima disso, e tem uma aceitação muito legal aí no Sudeste, aí no Sudeste não, lá no Sudeste, que se a gente está no Nordeste, lá no Sudeste tem uma aceitação bem legal do pirarucu. Mas como é que está isso, pirarucu e tambaqui, principalmente nas redes que você trabalha? A gente não trabalha com tambaqui, nem trabalha com pirarucu, mas são dois peixes que eu, particularmente, gosto muito, aprecio muito. Eu falaria também do filhote, que é muito apreciado, especialmente no Norte, né? O tambaqui também no Norte é muito apreciado. Mais uma vez falando aí alguém deve ter achado estranho tartaruga. Eu fui num restaurante em Belém e comi o melhor churrasco de filhote da minha vida, e a entrada foi um casquinho de mussuã, né? E Belém tem também uma riqueza enorme na piscicultura e também trazer esses peixes para a mesa do paraense, né? Mas aqui no Nordeste não é muito consumido esses dois peixes, tá? O pirarucu especificamente é um peixe caro, e o tambaqui ele não chega muito aqui no Nordeste, ele passa direto lá para o Sudeste. Infelizmente temos essa questão da demanda, né? Aqui o Sudeste tem grande. Tem outra. Oi. Eu estava conversando com Marcelo Costa, né? Sim. E ele estava com a representação, né, de uma grande empresa do norte do país, aqui em Recife, né? E ele falou que realmente, pelo menos aqui na capital pernambucana, não teve tanta aceitação do tambaqui, não foi tão procurado, né? Então, assim, talvez possa com marketing, né, aumentar as vendas, né? Mas aqui, pelo menos em Recife, eu não sei em outras cidades, mas não teve essa aceitação tão grande, né? E assim, é um peixe espetacular. Semana passada, no sábado, na semana retrasada, comi um tambaqui, um churrasco de tambaqui. Meu amigo, espetacular. O tambaqui é muito aceito no norte do país e no centro-oeste. Muito aceito, né? No Nordeste, Sudeste e Sul, ele não é um peixe muito aceito. Não sei por quê, não sei se é uma questão cultural, eu também gosto muito do tambaqui. Se eu ver um tambaqui, eu nunca vi, inclusive, para vender tambaqui aqui, mas se eu tiver passeando no supermercado e ver... Eu vi uma vez, muito tempo atrás, agora eram espécies de cerca de 1 quilo, então assim, tambaquis pequenos,
E aí você tem aquela questão, né, de ficar com muita espinha, aquela espinha Y, né, Sim, no músculo do animal. Então, com certeza isso daí dificultou ainda mais a aceitação desse peixe, né? E aqui em Recife a gente, como você já bem falou, tem essa questão, né, do preconceito com o peixe de água doce, né, não somente a tilápia. E aí você já tendo esse preconceito, pega o tambaqui e vendo um peixe pequeno, aí você deu um tiro no pé comercialmente falando, né? exatamente. Mas aí a tilápia pegou muito mercado, né? Então Ganhou, ela meio que ganhou. tirou o mercado de outros peixes, especialmente de água doce. Exato, exato. Vamos lá. Temos outra pergunta aqui do Daniel Gregório. Daniel pergunta: em relação à certificação do pescado, as franquias aceitam tanto o CIF quanto o CISB, tendo que alguns frigoríficos não têm necessidade de CIF para os clientes que normalmente atendem? Sim, desde que ela tenha uma certificação de higiene, qualquer ela que seja, nós aceitamos sim. O que não pode ser clandestino, né? Clandestino, assim, eu nem não gostaria nem de falar dessa forma, porque tem tem restaurantes de praia que tem ali aquele pescador que chega, encosta, faz a entrega do peixe e fica tudo maravilhoso. Eu comeria também da mesma forma, tá? Eu estou falando de um peixe que precisa passar por uma cadeia frigorífica antes de chegar num restaurante, num shopping ou qualquer lugar que não seja próximo ao mar. Mas se você está num restaurante beira-mar e ali tem uma tradição de pesca, né? Obviamente você vai comprar do pescador, é claro. E eu também compraria se eu tivesse um restaurante à beira-mar. Deixa Respondida eu a ver. pergunta? Sim. Ó, o Wilson faz um comentário aqui. Morei 15 anos em Belém. O filhote é maravilhoso. O bolinho de pirarucu não deve aparecer não deve parecer do bacalhau. Acho que não deve, não. Fica a desejar Não fica a bacalhau. Deve desejar. ser. Fica a Isso. desejar do bacalhau. E realmente já me falaram muito isso, que o pirarucu, né? Que o pessoal chama pirarucu tipo bacalhau, que não é aquele salgado, não fica a desejar, não. O pessoal tem excelentes comentários, né, Luiz e Rafa, sobre essa questão de pirarucu salgado e a aceitação dele ser muito grande Não, na região. no norte do país tem essa cultura, Geraldinho, de comer o pirarucu salgado. Né? Agora, eu lembrei de um caso, eu trabalhei para um pessoal em Goiás, tinha pirarucu na fazenda e eles tinham totalmente verticalizado, né? Tão verticalizado, eu brinco que até o supermercado eles têm. E o pessoal teve que diminuir o preço do filé do pirarucu. Na época, isso foi em 2021, vendido a R$ 26, o filé de pirarucu, para poder sair, porque não tinha saída, né? Em Goiás, Goianésia, o pessoal não comprava não sei como está hoje, claro, mas não tinha essa aceitação do pirarucu. Agora, peixe redondo e tilápia, saía assim, tranquilo. Luiz, aproveita que você está aí, puxa esse próximo tema. Opa, vamos lá. Léo, diante do cenário brasileiro, quais as oportunidades encontradas hoje no mercado de restaurantes? Ó, a piscicultura tem um potencial, acho, de crescimento ainda muito positivo, né? Muito grande. Sim, Eu até arriscaria dizer que cada dia mais vai ter mais necessidade da profissão do engenheiro de pesca, né? Porque isso não só aumenta a produtividade da pesca, mas como também a forma correta e a qualidade dessa pesca, seja ela em cativeiro, seja ela em mar aberto, ou seja ela em rios, né? Mas ainda é puxado pela oferta da tilápia, como eu disse. A tilápia, eu acho que é um peixe que tem um custo-benefício muito bom para o setor de restaurantes. E há muito espaço para cortes porcionados, né? Você falou aí do pirarucu. Se ele for entregue ou se ele for porcionado de uma forma diferente e colocado nos supermercados ou porque para o consumidor leve para casa ou até mesmo para restaurante, ele tem chance de crescimento, né? E também acho que tem aí para crescimento desses peixes nativos no mercado brasileiro,
precisa se criar um storytelling de origem dele, de onde vem, de que forma aquilo tem que ser preparado, para que se crie cultura, né? Como você bem falou aí do tambaqui e de outros peixes, né? Eu gosto muito repito, gosto muito do tambaqui, é um dos peixes que eu aprecio bastante. Não consigo encontrar quando eu procuro aqui no mercado. São peixes maravilhosos, né? O filhote também é um peixe que eu gosto muito. Olha ele de novo, olha ele de novo, olha ele de novo, olha ele de novo. Então, vocês não viram não que eu estava dando a risada aqui, não? Desliguei a câmera. Foi José descendo na cama, se batendo em tudo para correr atrás da mãe. Eu não aguentei aqui. E aí eu fui me acabar de rir com ele. Aí a mãe saiu, fica aí, ele saiu correndo atrás. Mas, Léo, tem hora que as interações com o José aqui eu me divirto, a turma se diverte com as coisas dele aqui e minha. Pessoal, não deixe Léo sair daqui sem tirar a dúvida de vocês. Vamos aproveitar que a gente está direcionando para o final da live. Vamos fazendo suas perguntas aí para a gente. O pessoal já fez alguma? Estou sentindo falta de quem hoje? De Niraldo. Cadê Niraldo que não apareceu hoje? Com as perguntas dele, para fazer o corte. Eu vou pegar o corte de quem hoje? Vai ser de Gustavo Cardoso, será? Ainda tem isso, viu, Léo? Que eu fico aqui anotando os minutos para fazer o corte. A live de André, Luiz e Rafa. Eita, que eu assisti a live toda para ver um corte. Que eu fiquei na dúvida. Qual pergunta, Léo, que eu fiz? Foi a live que a gente fez mais perguntas dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores aqui na live. Foi a live de André Afonso, porque era sobre o tipo de RAM. E aí eu estava explicando a Léo no bate-papo que rã faz parte do pescado também. Por falar nisso, Léo, em alguma rede sua tem consumo de rã? Não, a gente não trabalha com rã. Infelizmente. Eu tenho uma pergunta para o Léo também. Assim, Faça. Dentro da rede de vocês, assim, um fornecedor poderia fazer uma sugestão de prato ou receita? Vocês trabalham com isso também ou vocês têm um padrão de são esses os pratos, essa é a receita e é isso mesmo e protocolado? A gente está sempre aberto à criatividade, claro. Obviamente a gente tem ali um estudo, né, para ver se aquele prato vai ser aceito pelo consumidor final. Uhum. Mas é porque assim, como a gente trabalha em rede, na hora que a gente faz uma oferta nova, seja ela de um produto ou uma espécie de piscicultura nova, por exemplo, de pescado novo, a gente precisa dar o tiro certo, porque a gente vai rodar cardápio, vai colocar isso no sistema. Todas as nossas lojas têm aquelas TVs que passam os pratos, tem uma programação daquelas TVs. Então, tem uma logística comercial e empresarial na franquia enorme por trás daquele prato que você vê ali sendo ofertado. A gente programa o totem, a gente está com o totem de autoatendimento agora na frente das unidades de praça de alimentação. Então, assim, não é uma coisa simples, mas se a gente sentir o cheiro de que o negócio vai dar certo e que o consumidor vai consumir aquilo, né? Obviamente, a gente trabalha pelo lucro também. Se tem margem para o nosso franqueado, a gente está aberto à proposta, né? A gente faz teste, às vezes o consumidor dá um lote de bônus para a gente testar, para que a gente invista naquela ideia, né? Então, é bom a gente saber quanta coisa existe, né? Que é bom a gente saber quanta coisa existe por trás ali, nos bastidores, para que não somente gastronomicamente falando, né, mas mercadologicamente falando, administrativamente falando, quanto tem de operações, de etapas para que o prato chegue até a mesa do consumidor, né? Isso. Assim, as pessoas nem imaginam isso daí. Se você vê lá, por exemplo, a cozinha do Bonaparte, se olhar o cardápio, é um cardápio bem amplo. A gente tem 500 SKUs da cozinha, 500 códigos de produto dentro da cozinha, que vai do simples sal à proteína, né? Então, é complexo. Se você faz gestão de um restaurante, você pode gerir qualquer coisa depois disso.
Rafa costuma falar que quem trabalha com peixe pode trabalhar com qualquer coisa. Mas restaurante mais ainda, viu? Mas imagino, mais ainda. Porque restaurante você mexe com os 5 sentidos do cliente. Você Sim. mexe com paladar, você mexe com olfato, você mexe com visão, porque você está na praça de alimentação. Primeira coisa, você vai se atrair pela fachada do restaurante. Então, assim, a gente mexe com os 5 sentidos do consumidor. Se você tem uma loja É de a sapato, localização do restaurante na praça é importante. tudo conta. Né? Tudo conta. O atendimento, eu tenho um caso interessante para contar, se você me permitir. Por favor. Eu tive um caso interessante, foi aqui, aconteceu no Bonaparte do Shopping Recife. Já era franquia, aquela loja foi eu que fundei, eu trabalhei de caixa naquela loja. E ela sempre teve um movimento bem interessante. Já está na segunda geração de franqueado lá. É uma loja que existe há 27 anos, um restaurante que existe há 27 anos. E eu cheguei na loja de roupa que tem aqui no Shopping Recife, onde eu sempre compro camiseta. E a vendedora, olhei para a vendedora, sabia que ela era a nossa cliente assídua, e falei: ô fulano, eu nunca mais ouvi você na fila do Bonaparte. O que houve? Faça a sua compra aí, aconteceu um negócio extremamente desagradável para mim. E eu não voltei mais lá no Bonaparte. Eu fiquei, né? Fiquei comprando a camisa, que ela estava no caixa, mas comprei pensando naquilo, né? E eu não me aguentei, deixei a camisa de lado e fui lá: por favor, me conte o que. Aí tem outros clientes lá no caixa, tu vem aqui no canto, sei lá, vai falar que comeu alguma coisa podre, que comeu alguma coisa estragada. Aí eu estava na fila do Bonaparte, tinha umas 15 pessoas na fila, e eu perguntei, apontei para o cardápio, para o peixe alcena, que é um prato famoso nosso, que era um prato bem famoso nosso, que a gente usa o pescado amarelo. E aí perguntei a vendedora, né, aquela que fica na frente na praça de alimentação, qual era o peixe de hoje, né? Aquela pergunta clássica que você faz: qual o pescado de hoje, né? Tem algum restaurante que coloca o peixe do dia, né? Você pergunta: qual o pescado, qual o peixe de hoje? Essa pergunta é clássica em restaurante. E a vendedora falou assim, fez uma careta, fez assim: eu não gosto de peixe. E aí a cliente se sentiu enojada com aquilo, né, com a forma com que ela falou, deu meia volta e não consumiu, e pior, não voltou mais, né? Nossa. Aí eu falei, me dê a chance de lhe resgatar como cliente. Aí tirei 2 cortesias do bolso, para você ir com acompanhante, assinei atrás, 2 cortesias para você voltar ao Bonaparte, e lhe garanto que você não vai ter mais essa experiência. E aí voltei lá no restaurante, no outro dia, reuni as atendentes, todo mundo me conhece, sabe que eu sou o presidente da empresa, todo mundo assustado, né? Fico chamando lá para ter um bate-papo. Eu disse: vamos ali na praça de alimentação, que eu queria ter um bate-papo com vocês. Aí juntou lá 6 atendentes na minha frente. Falei: olha, eu queria começar perguntando aqui se tem alguém aqui que não gosta de peixe. Aí eu... Mas é com você, exatamente com você que eu quero conversar, né? Eu contei o caos da consumidora, do cliente. Ela entendeu. Mas, olha, se você quiser continuar na nossa rede, deixa eu dar uma dica para você. A partir de hoje, você ama peixe. Mas eu não gosto de peixe. Não interessa. Você é uma vendedora, você precisa saber vender o peixe. Você precisa dizer que o peixe é um pescado amarelo, que é maravilhoso, que a textura dela é... Você precisa fazer a cliente salivar na boca. Aquela expressão da água na boca, ela é verdadeira. Quando você constrói aquela imagem na cabeça do consumidor, e inclusive você traz uma imagem no cardápio também daquele pescado, o consumidor começa a salivar, né? As papilas gustativas e as glândulas salivares começam a produzir para você fazer a deglutição, né? Então eu falei isso para ela: pode deixar, doutor, a partir de hoje eu amo peixe. Você está ótimo. Entendeu? Então, você vai ser uma vendedora, entendeu bem o recado, e a partir de hoje pode ser que ela apareça novamente. Eu quero ver quem vai vender o peixe melhor aqui, independente do produto que está no cardápio. Então, o Léo acabou de dar uma aula de venda para a gente agora, Luiz e Rafa. Deixa eu ler aqui os comentários.
Espero que sejam bons. 15 dias atrás eu fiz um pira bacalhau, salgado tipo culinária portuguesa. Nem cachorro comeu. Imagine, enquanto esse estudo culinário, viu? Deixa eu ver aqui. Teve outra pessoa que falou. O Wilson falou. Bacalhau de tilápia, pode vingar? Já fiz e gostei. O que é que você acha, Léo? Eu acho difícil, porque o bacalhau tem uma textura diferente, assim como talvez alguns peixes consigam chegar nessa textura, talvez até o robalo consegue chegar. Você às vezes confunde a forma com que se faz o robalo na Europa, que eles chamam de ceabás, às vezes você confunde com a textura do bacalhau, mas eu acho que a tilápia é difícil, a textura, a cor, eu acho difícil chegar, pode até em casa, como experiência, mas para o consumidor passar, deixar o bacalhau para comer uma tilápia em forma de bacalhau, eu acho muito difícil. Olha, o Lucas, que eu acho que você deve conhecer, Lucas Chagas, é uma grande jornada da pesca até o prato chegar ao consumidor. A BHF é referência nesse manejo, muito cuidado e responsabilidade. Lucas, você só fez fechar tudo que o Léo falou aqui desde o início até a hora que a gente está. Porque ficou extremamente claro, depois até dessa fala dele com a vendedora, que a BHF é extremamente exigente nisso. E, assim, eu tenho certeza no dia que eu vou procurar ir nesses restaurantes de Léo para experimentar. Espero levar minha família para também estar experimentando isso. E, assim, eu tenho certeza da qualidade e que eu não vou estar correndo risco nenhum, que eu acho que é que mais prisa pelo grupo aí da BHF, que o Léo está na frente, eu acho que é isso, pela qualidade e questão de risco. Né? Mas deixa eu ver aqui. Gustavo Cardoso fez uma pergunta. Como é feito o teste de um novo prato ofertado no cardápio? E aí eu vou aproveitar para Léo já na mesma fala, que já foi a pergunta do Gustavo Cardoso. Atualmente tem franqueados fora do espaço do shopping, endereço nos bairros do Recife? Vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta, né? Como é feito o teste do novo prato do cardápio? Como eu falei, primeiro a identificação dessa cadeia do pescado, né? Cadeia frigorífica, de que forma ele vai chegar para os nossos restaurantes antes de chegar nesse teste. Ele é feito aqui, no nosso escritório, a gente tem uma cozinha e o nosso chefe executivo, Gil, ele analisa a qualidade do pescado, a textura. Ele literalmente vai para a panela aqui da nossa cozinha experimental, seja ele grelhado, seja ele cozido, de que forma for. É analisada a perda da água dele, porque isso conta, principalmente quem entrega peixe e camarão congelado sabe disso, que infelizmente, existem máquinas que injetam água dentro da proteína camarão. Da mesma forma, existem para peixe, né? Existem máquinas específicas para isso. Alguns supermercados usam ainda, infelizmente. Digo infelizmente porque eu sou contra essa prática. Isso é para dar mais peso, minha gente. Quando você compra no supermercado e vai pedir ali um quilo de camarão, muitas vezes esse camarão vem com água injetada. Isso, infelizmente, é algo negativo que existe no mercado, não de food service, mas porque o food service não tem jeito. Depois que ele vem, ele vai para a chapa, vai para cozinhar, ele já perde, ele desidrata e vai para o consumidor. Então, a gente faz esse teste para medir, isso vai para a ficha técnica para saber qual é a perda de gelo, que a gente chama, e aí vai para o teste de sabor, né? A gente faz a degustação, faz com o molho que a gente vai fazer, testa ele puro, testa ele com molho, faz a degustação e depois ele é aprovado para ir para o cardápio. E antes para ir para o cardápio principal, a gente coloca ele num festival. A gente tem alguns festivais durante o ano. A gente faz um festival de tilápia, um festival de frutos do mar, alguns festivais de grelhados. Tem vários tipos de festivais que a gente faz, que é um teste para antes dele, se ele performar bem, ele vai para dentro do cardápio definitivo. Tá? Podia colocar outra pergunta aí? A pergunta do Gustavo, né? Atualmente os franqueados se existe fora do espaço shopping? Sim.
Aqui, lá na Rosa Silva, existe um donatário no ETC, que é um empresarial, não é shopping. A maioria dos donatários nossos é em shopping. A Siquete, que é essa marca que a gente está comercializando, é um restaurante formal. Se você entrar na minha rede social, @leolamartini, você vai ter acesso a essas marcas e vai ver lá o que é a Siquete. Siquete é um restaurante à la carte, de alta gastronomia, também usa muito pescado e você vai ver que é bem interessante. Em Pipa, existe na rua central de Pipa há 5 anos, vai inaugurar em novembro um em Manaíra, em João Pessoa. São unidades que estão fora de shopping center. Léo, prática, fale, Luiz. Essa prática que você falou aí, a partir, claro, de uma determinada porcentagem, né, que é colocar a água, né, no camarão, no peixe. Isso não pode ser considerado fraude, não? É muito polêmico isso, né? Porque ainda não é considerado fraude, né? Legalmente falando. Se você escrever lá em letra miúda na embalagem que você tem um nível de injeção de água, ainda é permitido, tá? Mas para mim, no conceito moral, para mim é fraude, tá? Porque assim, tem o glazing mesmo, né? Aí eu não me lembro a porcentagem, mas salvo engano, 5%. Mas aí a gente vê que tem gente que vende o picolé de tilápia, né? Metade é água, metade é filé. Exatamente. É isso quando na nossa rede não cola, tá? A gente faz esse teste e se não vier com a frequência de gelo, a gente corta logo o fornecedor da parte para o outro. Ele já é desomologado na hora. Isso, porque realmente você faz faz o degelo para ficha técnica. Então, se você compra 1 quilo de um peixe qualquer, né, você está esperando ali uma perda da ordem de 5%, e vem uma perda da ordem de 30%, você já atrapalhou o rendimento do seu prato, atrapalhou o faturamento do seu restaurante, você bagunçou tudo, né? Isso, mas veja, se ele vem e a gente vê que na ficha técnica tem um degelo de 30%, o preço dele tem que estar compensando isso, tá? Então, isso é analisado. Porque você tem um fornecedor que tem um degelo de 5, tem um fornecedor que tem um degelo de 7, outro de 9, outro de 1, e a gente faz essa conta matemática para homologar ou não. Ou você tem um fornecedor aqui que tem um degelo X e tem um preço Y, o outro tem um outro degelo, um preço Z. Isso é uma equação que tem que ser feita antes de a gente homologar para chegar no nosso franqueado. Perfeito. Então, temos uma pergunta aqui de uma pessoa que o Léo vai gostar muito. Léo, de Maria Efigênia. Não sei se já foi abordado, mas conta como surgiu a ideia de colocar tilápia no cardápio. Oi, Efigênia. Primeiro, obrigado por ter me indicado aqui o seu convite da maravilhosa live. Você chegou atrasada, né? Mas eu não falei sobre isso ainda, né? Mas a tilápia entrou no cardápio da nossa rede justamente pelo custo-benefício, né? Porque a tilápia é um peixe bom, né? Se ele tiver uma qualidade adequada, como a gente falou bastante aqui na live. Aí, quando a gente percebeu que a tilápia tinha qualidade, que não vinha mais com aquele gosto de terra e que tinha um custo-benefício da proteína versus o que a gente pratica em praça de alimentação, né? Porque o nosso prato da praça de alimentação é para venda do dia a dia, o cara que vai todo dia consumir, não é aquele restaurante à la carte que é caro, que você vai uma vez por semana, então a gente precisava realmente ter um custo-benefício interessante e a tilápia cai muito bem nesse custo-benefício na nossa ficha técnica do cardápio. Então, deixa eu fazer juiz à Efigênia. Ela mandou mensagem aqui às 8h04, por volta de 8 horas. Ela tirou um pouquinho antes, deu boa noite e disse que está na estrada da internet, está assinando que ela está indo para Serra Talhada, se não me engano, participar da aula, alguma coisa desse tipo. E aí tem que fazer a vez dela defender
Ela está aqui assistindo, você, só que eu acho que a internet dela está ruim na estrada, mas ela está vidrada lá, assistindo e mandando pergunta para você. Ela tá aqui, você está com a moral retada, porque ela está assistindo. Agora, como ela está assistindo, porque a internet não deve estar ajudando muito ela. Mas Presta assim, atenção na direção, Figênia. então, tem que ficar ligada na estrada, viu, Virgínia? Vai ficar gravada, você assiste depois sem problema nenhum. Mas bora lá, vamos para o nosso último tema. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí no chat para a gente, que está direcionando nossa live para o final. Né? E com uma live surpreendente para a gente, muita informação, estou muito feliz. A 50ª live com um convidado tão especial como o Léo Lamartine aqui, trazendo tanta coisa. Por que, Léo? Por que tão especial? Porque a gente já queria ter abordado esse ponto fora da porteira. E a gente abordou um pouco na live sobre comercialização de pescado há um mês atrás, praticamente, quase um mês atrás. E você vem para fechar essa parte que a gente queria tanto, né, Luiz? Falar, e Rafa, essa parte de falar pós-porteira, porque a gente não tinha conseguido trazer ainda. Como a gente tem tanto tema, né? Então a gente tem que ir tentando trazer aos poucos. Mas vamos lá. Quais são as perspectivas para o mercado de restaurante no Brasil? A gente sabe que vem uma crescência, como você falou, pós-pandemia, a questão do delivery. Hoje mesmo, para a gente sair, a gente sai mais hoje para o lazer, para distrair a mente, do que até para comer. Porque para comer, hoje a gente tem a facilidade do delivery e chega em casa. E a gente sabe que, após pandemia, os restaurantes teve uma dinâmica totalmente alterada e o seu público mudado. Né? Então, fala um pouquinho para a gente essas perspectivas do mercado. O mercado brasileiro de restaurante ainda tem diversas oportunidades no setor de pescados, tá? Desde que o produtor ele garanta essa continuidade, né, não ter muita ruptura. A gente sabe que alguns tipos de pescado, como o atum, por exemplo, tem ruptura. Às vezes ruptura porque os barcos estão em manutenção ou porque, de fato, não saiu para a pesca. Então, o atum, especificamente, a gente sabe que tem ruptura no mercado. É muito importante que não tenha, tá? Então, essa produtividade da produção, ela precisa entender isso, que o setor de bares e restaurantes que usa o pescado, ele não pode ter ruptura, e essa garantia perene das margens, né? Não poder oscilar muito o preço da proteína, né? Então, mas eu queria enumerar 4 tendências importantes para o setor de pescados no Brasil. O primeiro é esse que a gente já falou, né? Os cortes posicionados não só para o setor de food service, mas para o cliente, para que ele compre no supermercado já porcionado e tenha facilidade de cocção em casa, né? E aí, para o caso do restaurante, agilizar a cocção e o atendimento, se ele já vier porcionado. Tem um outro ponto também que eu gostaria de falar, é a valorização da origem e da sustentabilidade daquele pescado. Isso é um filão enorme para quem sabe construir esse storytelling, né? A gente tem, vou aqui citar um exemplo, em Belém do Pará tem um chefe famosíssimo chamado Tiago Castanho, né? Que ele nasceu e cresceu, né, na Ilha do Combu. Ele era ribeirinho, né? Hoje ele é um chefe famoso no Brasil todo, nem mora mais no norte, mas ele mantém as tradições lá, onde foi a casa do pai dele. Tem um restaurante na Ilha do Combu, que você pega o barco, vai lá, e ele valoriza muito esse storytelling do pescado até a chegada do restaurante. Eu acho que isso tem um crescimento também grande no mercado, especialmente se você quer introduzir outras espécies, né, como o tambaqui, e outras espécies que ainda não são muito consumidas. O casquinho de mussuã, por exemplo, é outro exemplo que pouca gente conhece ou pouca gente degustou, e que hoje tem crescido muito a produção em cativeiro da mussuã, né? Ampliação do portfólio, acho que ainda tem chance, mesmo eu dizendo aqui que no Nordeste não tem espaço ainda para o crescimento do tambaqui, pirarucu e alguns outros peixes, ainda tem a chance de diversificar esse portfólio, né? Eu fui na China e nunca vi tanta espécie de pescado, coisas que eu nem conheci.
nem conhecia, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu não sei nem se pode chamar de pescado, vocês, como são engenheiros de pesca, podem me dizer, mas que é lá na China é o pepino do mar. Eu não tive coragem de comer, não sei se vocês curtem ou gostam, mas é super, super, super apreciado pelo chinês, né? E inclusive é caríssimo. Uma caixinha, eu fui no supermercado lá, uma caixinha com 3 pepinos do mar custava $110, uma coisa desse tipo. Então, é caríssimo. Então, e é super apreciado. E para você ver o quanto é diversa pode-se chamar pepino do mar um pescado? Eu acho que é um pescado, né? Pode. Não sei se é um crustáceo, mas ele faz parte da família do pescado. O negócio é horroroso, né? Parece um pepino realmente, e ele, se você cortar no meio, ele se restaura. É um negócio meio estranho. Qual foi o valor, Léo, que você falou? Foi $110. Eu tenho uma foto. Rapaz, $101. Ou era 3 ou era 4 pepinos do mar grande, assim, mais ou menos, desse tamanho. É uma iguaria mesmo deles lá. É uma iguaria bem valorizada, bem valorizada. Eu fui num restaurante e me serviram o danado pepino do mar, está na minha frente. E ele ainda mais mergulhado numa sopa. E não tive coragem de comer. Senhores. Mas só para falar da diversificação que é possível, né? De trazer essa diversificação. Da maioria dos que eu vi, exceto o pepino do mar, obviamente, são peixes que tem aqui no Brasil. A gente encontra no Brasil, alguns já têm importados, mas a gente encontra aqui no Brasil. E trazer essa experiência gastronômica, né? Se promover. Eu acho que o produtor ele não pode só se preocupar em produzir e colocar no mercado, mas se ele quer fazer um produto novo, trazer um produto novo, ele tem que sim investir, se aliar a Brasel, ou se aliar a um grupo de restaurantes, ou especificamente um restaurante, ou um chefe de cozinha famoso, e promover aquele produto dele em forma de festival gastronômico. Ele precisa trazer isso. Eu acho que são essas 4 tendências que eu colocaria aqui para a gente encerrar com chave de ouro a nossa live. Se não tiver aí, perguntas. Por favor, gente, tenham coragem, perguntem. Se não tiver coragem de perguntar aqui, vão lá na minha rede social, que eu respondo todo mundo através do Instagram, que é a rede social que eu mais uso. Senhores, deixa eu fazer uma leve interrupção. Eu vou me ausentar aqui da live, deixar o colega na rodoviária, mas desde já, agradecer, Léo, e assim, mais uma vez, eu repito, a gente acertou em cheio com o convidado, muito conhecimento, né? Você passou tudo de uma maneira assim, muito clara, muito didática, né? Então, te agradeço, né, de verdade, né? Estava aqui fazendo algumas anotações, tenho algumas dúvidas e tenho a certeza que vou entrar em contato contigo. Luizinho, bom, pessoal, antes de você sair, já terminamos nossas perguntas. Niraldo fez a pergunta, e aí eu vou dizer ele, Niraldo, foi no minuto 41, se eu não me engano, que tem a resposta das espécies, como você perguntou aí, né? Qual o valor maior, pode ter maior valor agregado, aceitação do mercado. Tilápia está em segundo lugar, só perde para o salmão. Mas, Luizinho, antes de sair, fale dos nossos patrocinadores, já que a gente está encaminhando para encerrar a live. Fale dos nossos patrocinadores, e aí você está liberado, meu querido. Vamos lá. Panorama da Aquicultura, o farol do conhecimento da aquicultura brasileira. A BCC, a Associação Brasileira dos Criadores do Camarão, a Casa do Carcinicultor Brasileiro, Aquabit, software que falta na gestão do seu negócio. Comunidade Aqua, no grupo, no WhatsApp, a gente faz muito debate bom, né, sobre aquicultura. Biofutura, soluções biotecnológicas, né, nosso amigo Cláudio Tuan. Precisar de biorremediador, probiótico, né, simbiótico, pode falar com o Tuan, que ele tem a solução certa para você. Grupo Tratáguas tem o perfil, né, a determinação do perfil do balanço iônico, né, faz análise de água para todo o Brasil, o professor Augusto. E a Escola do Camarão, do professor Pedro, né, todo domingo, com aulas sobre sanidade de camarão. Os nossos parceiros, FAEP, Federação das Associações dos Engenheiros de Pesca do Brasil, a EP Bahia e a EP Pernambuco, a Associação dos Engenheiros de Pesca, LACAR, Laboratório de Carcinicultura,
o FRPE, capitaneado pelo professor Luiz Otávio, e o Laboratório de Inovação Tecnológica e Produção Animal de Precisão, da UFESA, capitaneado pelo professor Matheus. 2 caras aí, 2 professores que são pontos fora da curva, viu? E, obviamente, os realizadores da live, os realizadores do De 0 a 100 na apicultura, Cultive e Plante, do amigo Deraldo, Cronos Aqua, de Rafa, Bigodão Bonito, e a Aqualins Soluções em Aquicultura, do engenheiro de pesca mais bonito do Brasil, este que vos fala. Então. Valeu, pessoal. Deixa eu ir lá, deixar lá na rodoviária agora que 10h30 ele pega o ônibus. Eu vou sair de Olinda aqui para Protipe. Quem é de Recife sabe que é um pouquinho longe. Então, tô indo. Valeu, Obrigado, Luizinho. Luiz. Valeu, Luizinho. Vamos mudar aqui o nosso formato. Aqui, turma, quero agradecer aqui a Léo e a Efigênia pela indicação, né, que realmente foi um sucesso a nossa live. E lembrando que vai ficar gravada, tá certo? Para quem puder assistir depois, quem estiver chegando agora. Rafa! Pessoal, a live foi excelente. Puta aprendizado. Eu vou pegar o seu WhatsApp, viu, Léo? Vou encher seu saco agora. Você ganhou um cara para ficar fazendo pergunta. Assim, muito agradecido. WhatsApp, pelo Instagram, respondo rapidamente. Pode até demorar umas 5 horas, mas respondo. Agradeço muito a tua presença, né, o conhecimento que você partilhou com a gente hoje. Eu acredito, inclusive, que a gente precisa fazer mais lives como essa, né, mostrando um pouco mais da ponta da cadeia e não só tão produção. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente nessa live hoje. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite para todo mundo e um grande abraço para vocês. Léo, fique à vontade, meu irmão. Gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer a indicação da Efigênia. Foi ótimo, foi melhor do que eu imaginava, foi muito descontraído o papo. Eu acho que essa integração da cadeia, como bem a Rafa falou aí, da ponta da cadeia, da produção à ponta da cadeia, é bem rica, bem interessante. E, mais uma vez, encorajar quem tiver alguma dúvida, que se restou alguma dúvida, pode mandar um direct lá no Instagram. Me sigam no Instagram, meu Instagram é super fácil, está aí escrito, @Leo Lamartine. Terei o maior prazer de responder e interagir com vocês. Então, pessoal, sigam o Léo Lamartine, a BHF e a Bracel, tá certo? Só avisando a vocês, vamos dar uma pausa essas 2 semanas, só vamos voltar para a live no dia 24, com a live aí que eu nem sei ainda, né, Rafa? Mas vem uma surpresa muito legal aí, uma live nossa, daqui a dia 24. Então, a gente até citou a live da próxima semana para a gente não ficar sem poder fazer live. Sim. Tá certo? Então, assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda um direct para Léo, ou até no próprio postagem da live, que a gente vai direcionar a Léo aqui no próprio YouTube também. Tá certo? Léo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradecer a Efigênia, a você, pela sua disponibilidade. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus. Um abraço. E até o dia 24. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.